Agentes federais de imigração estão enfrentando ameaças crescentes de violência depois de vários incidentes no Texas esta semana, quando homens armados emboscaram policiais do lado de fora de seus prédios. Madeleine Rivera se junta a nós ao vivo com os detalhes. Bom dia, Maddi. Bom dia. O Departamento de Segurança Interna diz que o número de agressões contra agentes do ICE aumentou significativamente e houve alguns incidentes de grande repercussão apenas nos últimos dias. Ontem, um atirador foi morto a tiros depois que, segundo a polícia, ele começou a disparar contra um anexo da patrulha de fronteira em McAllen, Texas. O suspeito foi identificado como Ryan Louis Mosqueda, de 27 anos. O ataque em McAllen aconteceu dias após outro incidente violento no Texas, nos arredores de Dallas. As autoridades dizem que um policial de Alvarado foi baleado no pescoço depois que várias pessoas abriram fogo contra os agentes do lado de fora do centro de detenção Prairie Land, que é uma instalação do ICE. O Departamento de Justiça está chamando isso de uma emboscada organizada, acrescentando que alguns dos suspeitos usavam coletes à prova de balas e rádios comunicadores. 10 pessoas foram indiciadas. O DHS disse à Fox que os ataques contra agentes do ICE aumentaram quase 700% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado, houve das agressões de janeiro a junho. Neste ano, já foram 79 agressões no mesmo período. Eu venho alertando sobre isso há 2 meses. A retórica cada vez mais agressiva vai acabar causando uma situação em que alguém vai perder a vida. Vimos isso hoje. Eu esperava estar errado, mas não estava. E vou te dizer mais uma coisa, isso não é um fim. A menos que a gente pare com a retórica de ódio contra o ICE e a patrulha de fronteira, comparando-os a nazistas, vão acontecer mais situações como essa. Os ataques no Texas continuam sob investigação e as autoridades dizem que qualquer pessoa envolvida em ataques às autoridades será processada com todo o rigor. Griff, Emily Charlie. Como deveriam. Maddi Rivera, muito obrigado. A questão, o que devemos lembrar aqui é que, esses agentes do ICE estão fazendo exatamente o que, os legisladores eleitos, estão ordenando que eles façam. Eles estão aplicando as leis que foram, ou que já foram devidamente promulgadas pelo Legislativo. E os democratas passam muito tempo falando sobre lei e ordem, e a ideia de que essas pessoas estão pagando o preço por fazer cumprir as leis que os próprios democratas ajudaram a colocar em vigor é inconcebível. E eu acho que estamos em um momento agora em que, os legisladores democratas permitiram que esse problema se espalhasse, e eles não sabem como controlar o que criaram. E então você tem essas cenas, como a que vimos ontem, onde Karen Bass, a prefeita de Los Angeles, marchando pelas ruas, tentando interferir nas operações do ICE. E em algum momento, um adulto no Partido Democrata terá que parar, se levantar e dizer, nós não toleramos isso. Pois é. Quer dizer, veja, o ambiente de ameaças contra as autoridades federais provavelmente nunca foi tão alto quanto agora. Agora, por que isso acontece? É porque a retórica dos democratas não está sendo adotada. Então você tem um Hakeem Jeffries em Washington, o líder dos democratas na Câmara dos Representantes comparando o ICE aos nazistas. Temos Karen Bass na Califórnia. Você também teve, em San Diego, um vereador da cidade, há um mês, chamando "você sabe" e escrevendo terrorista para os agentes do ICE, dizendo "você sabe" que a comunidade deveria revidar. Um membro do Congresso foi preso em Newark. Quer dizer, é quase como se eles estivessem escolhendo isso como um manual para redobrar a aposta. Achei interessante. A Axios publicou um artigo falando com fontes não identificadas que são democratas e disseram que eles querem basicamente continuar aumentando a aposta e dobrar essa aposta nesse cartão. Aqui está um pouco do que eles descobriram sobre essa resistência anti-Trump, anti-ICE e os democratas do Axios dizendo para as pessoas serem baleadas por isso. A citação, aqui está a citação. A base quer mais. Alguns deles sugeriram que o que realmente precisamos fazer é estar dispostos a levar um tiro ao visitar instalações do ICE ou agências federais, disse um terceiro deputado democrata Axios. Inacreditável. Ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, respondeu a isso. É difícil acreditar que alguém com moral ou decência neste país diria uma coisa dessas. Obviamente, a Casa Branca condena essa retórica e condenamos qualquer tipo de violência. Essa administração está simplesmente tentando fazer cumprir nossas leis e precisamos ser uma nação de lei e ordem. Você não pode simplesmente atravessar nossa fronteira e viver aqui ilegalmente esperando poder ficar.
Nós vamos fazer cumprir as leis do nosso país e os homens e mulheres que estão fazendo isso fazem de maneira respeitosa. Eles estão fazendo isso dentro dos limites da lei e estão apenas tentando cumprir seu trabalho e condenamos qualquer violência ou qualquer incitação à violência de qualquer tipo contra qualquer americano. Sabe, quando a secretária de imprensa fala, é tudo tão claro e conciso, e em um contraste tão gritante com aqueles legisladores democratas que são responsáveis por grande parte da legislação que está sendo aplicada, que, com um discurso tão evasivo e cheio de rodeios, defendem a violência, usando uma linguagem hiperbólica que não tem absolutamente nenhum lugar na nossa sociedade neste momento, comparando o ICE ao fascismo, comparando o presidente a Hitler e até pior. E eles também estão. Quer dizer, eu diria que eles nem sequer tentam disfarçar. Quero dizer, eles estão ativamente pedindo para expor publicamente os agentes do ICE. Eles estão comemorando aquele aplicativo que vai obstruir a justiça e deixar os agentes do ICE ainda mais vulneráveis. Até onde eles vão chegar? Quero dizer, você leu agora mesmo. Eles querem levar um tiro porque só querem fazer acrobacias performáticas para sua placa de pet de elite, que é tão insular, e eles não têm ideia do que os americanos de verdade passam, que é que seus entes queridos estão lá fora. Seus entes queridos são agentes do ICE. Os agentes do ICE fazem parte da comunidade, fazem parte da essência da existência americana, e nós os apoiamos, respeitamos e prezamos. E esse ataque total contra eles? Isso precisa parar antes que piore. E claro, os crimes que os agentes do ICE estão tentando evitar ao remover estrangeiros criminosos do nosso meio estão acontecendo nos bairros onde essas pessoas vivem. Sim. São eles que estão pagando o preço mais alto por isso. Você levantou um ponto muito importante, Emily, que é o aspecto humano. Você consegue imaginar ser o cônjuge de um agente do ICE ou de um agente da patrulha de fronteira ou da filha ou do filho, sabendo que é nisso que eles estão saindo? No ataque em Alvarado, Texas, 10 indivíduos foram acusados de tentativa de homicídio de um policial federal porque de 20 a 30 tiros de um AK-47 ou fuzil de assalto de algum tipo foram disparados contra os policiais sem provocação. Eles tinham coletes à prova de balas, tinham armaduras corporais. E você sabe, estamos em um ponto agora em que deveria haver apelos bipartidários para diminuir o tom, mas não há.